Um bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que vocês estejam, sejam muito bem-vindos a Outra TV. Este é um quadro do canal que abordaremos doenças as mais variadas, explicando suas características, assim como também os meios de perceber seus sintomas e seus sinais, abordando aspectos da saúde de forma simples e clara, sempre com referências bibliográficas, e que mesmo uma pessoa que não seja da área da saúde poderá entender perfeitamente. Este quadro terá o nome de Será que eu tenho? Se você tem se sentido cansado, tem estado com sua pele pálida, falta de ar, tontura, vertigens ou batimento cardíaco acelerado, cuidado. No Será que eu tenho do dia de hoje, vamos falar sobre anemia, sobre seus sinais e sobre seus sintomas. Mais de 2 milhões de casos de anemia são relatados por ano aqui no Brasil. Mas vamos conhecer um pouco mais do que se trata. O que é anemia? Anemia é sempre um sinal de que há alguma coisa errada. Indica que o sangue tem menos células vermelhas e está deficiente em hemoglobina, que é um pigmento responsável pelo transporte de oxigênio. Isso vai afetar o organismo inteiro, debilitando todos os sistemas. Na anemia, o sangue leva muito pouco oxigênio aos tecidos. Isso, por sua vez, vai gerar palidez, cutânea e mucosa. E pelo fato de ter pouco oxigênio nos tecidos, isso vai fazer com que o pulmão seja estimulado a aumentar a taxa respiratória para colher mais oxigênio. O que isso quer dizer? Que o ciclo de respiração vai ficar mais curto. Para o quê? Para tentar procurar colher mais oxigênio. Em consequência disso, o coração vai pulsar mais para aumentar o volume de sangue circulante. E aí vai aparecer uma outra manifestação, que é a palpitação. Se está circulando mais sangue, está procurando circular mais sangue para aumentar o volume do sangue circulante, vai fazer com que o coração bata mais. Se ele bater mais, a pessoa consegue sentir o batimento cardíaco. E aí vem a palpitação. Quando o coração está batendo muito, além do que ele normalmente bate, isso pode produzir com que o seu tamanho aumente também, que vai gerar outra manifestação, que é a cardiomegalia, que não é nada mais, nada menos que o aumento do tamanho do coração. Em consequência disso, essa aceleração de fluxo de sangue vai produzir outro sintoma, que é o que? A dor de cabeça. Como o coração está pulsando de uma maneira frenética e mais acelerada, o que vai acabar acontecendo? Vai produzir uma dor de cabeça. E além disso, vão ter outras coisas que vão aparecer. Por exemplo, os sintomas de deficiência de oxigênio nos tecidos, eles incluem latejamento nos ouvidos, tontura, desmaio, respiração curta, como a gente já mencionou. E tem outras coisas também. Por exemplo, a falta de oxigênio nos tecidos cerebrais pode induzir a pessoa a ter psicose e alucinações, tá? Então, para vocês terem uma ideia de quão importante é todos os órgãos da economia do nosso organismo terem a quantidade, o aporte necessário de oxigênio. Senão, podem aparecer essas manifestações. Vamos lá. E aí, o que acontece? Existem mais de uma centena de causas que a pessoa pode ter uma anemia. Mas a gente vai organizar aqui de uma forma simples e prática, que vamos resumir em 3 grandes grupos. O primeiro é a perda aguda ou crônica de sangue. Tá? Isso é comum quando tem verminoses intestinais, já que os parasitas costumam constantemente eles perfurar o revestimento interno do intestino e de outros órgãos, para se agarrar ou para se alimentar. E quando eles mudam de lugar, eles acabam deixando pequenas hemorragias. A segunda grande causa é anemia. De anemia é quando tem um aumento da destruição de células vermelhas, que isso pode acontecer por inúmeros motivos. A terceira grande causa é quando ocorre por qualquer razão ou circunstância uma redução na produção de glóbulos vermelhos, que pode, dentro das mais variadas causas,
A mais comum é por deficiência de ferro, mas pode acontecer por deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, que essas substâncias elas são necessárias para sintetizar os glóbulos vermelhos. E assim, dentro dessa grande causa tem alguns desordens de medula óssea, deficiência de certos hormônios, e uma série de outras coisas, inclusive medicamentos que podem induzir a diminuição da produção de glóbulos vermelhos. Também existem algumas coisas que podem levar a essa causa de redução na produção de glóbulos vermelhos, que é um câncer generalizado, uma falência renal e algumas substâncias tóxicas, certo? Agora eu quero destrinchar um pouco mais sobre quais são as condições que podem fazer com que apareça a anemia, certo? Então, vou colocar a primeira aqui, que é uma das mais presentes, né, no dia a dia, que é o quê? Menstruação. O que acontece? A perda de sangue associada com a preocupação da estética, que normalmente as meninas têm essa preocupação de estética, né? Elas acabam fazendo o quê? Reduzindo a alimentação e o organismo acaba entrando em desequilíbrio, o que vai gerar a anemia. A fase de crescimento, outra condição que pode favorecer a aparição da anemia. Todo mundo sabe que as crianças e adolescentes de qualquer sexo precisam 2 vezes mais de ferro que os adultos. E aí vamos falar mais uma vez que uma das anemias mais frequentes, mais comuns de aparecer é o que? É a anemia ferripriva, que é o que? A anemia por deficiência de ferro. Então, na fase de crescimento, a criança e adolescentes precisam de 2 vezes mais ferro que os adultos. Então, aí acaba acontecendo anemia. A outra grande causa, né, a outra grande condição que pode favorecer a aparição de uma anemia é a má alimentação. Como na menstruação e na fase do crescimento, você vê que sempre tem uma condição associada à má alimentação, que é o quê? É quando ocorre um aporte nutricional inadequado e isso vai prejudicar a produção de hemoglobina, porque para formar hemoglobina, para se fazer glóbulo vermelho, a gente precisa de ferro, ácido fólico e vitamina B12. Se por alguma razão a pessoa não está tendo um aporte adequado de nutricional, ela pode acabar caindo em anemia. A gestação é uma outra condição que favorece a aparição de anemia, porque durante a gestação as necessidades de ferro aumentam, né, durante a gravidez, por conta do aumento do volume sanguíneo circulante da mãe, né, a formação de tecidos do bebê e da placenta e a reserva de ferro do feto. Então, tudo isso vai fazer com que os requerimentos de ferro sejam incrementados na mãe. Então, a mãe precisa de um aporte adequado e maior de ferro do que uma mulher que não está gestante. E agora vem a questão, outra condição que favorece a aparição de anemia são as doenças gastrointestinais. Qualquer doença que afete o trato gastrointestinal e ocasione sangramentos no tubo digestivo pode potencialmente provocar uma anemia, tá? E aí tem todas as doenças gastrointestinais que vocês podem imaginar estão nesse bolo. Uma outra condição que pode favorecer a aparição da anemia é o parasitismo. Então, como é bem sabido, alguns parasitas podem interferir na formação de glóbulos vermelhos, ou até mesmo se ocultar dentro da hemoglobina, ou ainda podem viver no tubo intestinal e produzir lacerações no tubo digestivo, que ocasionam sangramentos. Então, no geral, os parasitas podem contribuir ativamente para a aparição de uma anemia. Agora vamos para a parte dos cuidados e das recomendações, né? Então, vamos lá. A gente sugere ter um acompanhamento nutricional especial com crianças, adolescentes, gestantes e mulheres no período menstrual, evitando anemias por falta de aporte nutricional adequado. 2. Observar a cor das fezes e se existe sangue nas fezes. Por que isso? Se está muito escura, quando as fezes ficam muito escuras, pode significar sangue oculto nas fezes.
de origem do trato digestivo alto. E se existe uma ocorrência de sangue rutilante ou de cor viva, aquele sangue vivo, aquele sangue bem vermelho em presença nas fezes, isso aí indica que é um sangramento de origem do trato digestivo baixo. Então, nos dois casos, a gente indica que você procure imediatamente seu médico para que ele realize uma consulta com fins diagnósticos, para ele poder determinar qual é a causa e qual é a origem desse sangramento. E vamos colocar mais uma vez aqui, na presença de qualquer um dos sinais que a gente comentou, né, palidez, batimento cardíaco acelerado, falta de ar, tontura, vertigem, na presença de qualquer um desses sintomas, né, você deve procurar o seu médico, tá, para ele encaminhar, para ele fazer os exames que forem necessários e para você ter uma explicação diagnóstica do que está acontecendo. Bom, esse é o nosso recado. A Ultra TV deseja para vocês que vocês gozem de uma boa saúde, muita paz, fiquem com Deus e até o próximo. Será que eu tenho? Se você gostou desse vídeo, se você está escutando como podcast, a gente pede para vocês que, se vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão para o próximo episódio, é só vocês deixarem aí nos comentários que a gente vai atender, tá ok? Dentro do possível. Muito obrigado a todos. Bye, bye.